Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, mergulharemos em uma das passagens mais fascinantes e simbólicas de toda a Bíblia. A abertura dos 7 selos, conforme narrado no livro de Apocalipse, dos capítulos 6 a 8. Esta é uma visão profética que o apóstolo João recebeu na ilha de Patmos, uma revelação sobre os eventos que precedem o fim dos tempos e o retorno de Cristo. Muitos se perguntam sobre o significado desses selos, sobre os cavaleiros, as catástrofes e o silêncio no céu. Vamos desvendar juntos, versículo por versículo, o que a palavra de Deus nos revela sobre este momento crucial da história da humanidade. A visão começa no capítulo 5, onde João vê um livro na mão direita daquele que está assentado no trono, um livro selado com 7 selos. Ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra era digno de abrir o livro ou de olhar para ele. João chora muito, mas um dos anciãos o consola, dizendo: "Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Esse leão é Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto, mas que vive para sempre. Somente ele tem a autoridade para revelar os planos de Deus para o futuro." E assim, no capítulo 6, o Cordeiro começa a abrir os selos, um por um. Quando o Cordeiro abre o primeiro selo, João ouve um dos 4 seres viventes dizer com voz de trovão: "Vem!" E o que ele vê? Um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa. E ele saiu vitorioso e para vencer. Há muito debate sobre a identidade deste cavaleiro. Alguns acreditam que ele representa o Evangelho se espalhando pelo mundo, vencendo as trevas. Outros, no entanto, interpretam este cavaleiro como o Anticristo, que virá com uma falsa paz, enganando a muitos com uma aparência de justiça e vitória, usando a diplomacia e promessas vazias, simbolizadas pelo arco sem flechas, antes de revelar sua verdadeira natureza. Esta interpretação ganha força quando olhamos para os cavaleiros seguintes que trazem destruição. Em seguida, o segundo selo é aberto. Sai outro cavalo que era vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e para que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Este cavaleiro vermelho é inequivocamente um símbolo de guerra, conflito e derramamento de sangue em grande escala. A paz é removida do mundo. As nações se levantarão contra nações e reinos contra reinos. A grande espada simboliza a intensidade e a brutalidade da guerra que tomará conta da terra. A falsa paz do Cavaleiro Branco dá lugar a um conflito global sem precedentes. É um tempo de angústia e violência, onde a segurança desaparece e o medo reina. Com a abertura do terceiro selo, surge um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. E João ouve uma voz no meio dos 4 seres viventes, que dizia: "Uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho." O cavalo preto e sua balança representam a fome e a escassez severa. 1 denário era o salário de um dia inteiro de trabalho. Isso significa que um trabalhador ganharia apenas o suficiente para comprar comida para si mesmo, sem sobrar nada para sua família ou outras necessidades. A menção de não danificar o azeite e o vinho sugere que os itens de luxo pertencentes aos ricos não seriam afetados, indicando uma terrível desigualdade social onde os pobres sofrem imensamente enquanto os ricos permanecem intocados pela crise. A fome segue a guerra, uma consequência terrível dos conflitos que assolam o planeta. Então, o 4º selo é aberto e a visão se torna ainda mais terrível. Aparece um cavalo amarelo e o nome do seu cavaleiro era Morte, e o inferno o seguia. Foi-lhes dado poder sobre a 4ª parte da terra para matar com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra.
Este cavaleiro resume e intensifica os horrores anteriores. A cor amarela, ou pálida, é a cor da decomposição e da doença. A morte e o inferno, Hades, o lugar dos mortos, recebem autoridade para ceifar a vida de 1/4 da população mundial. Pense na magnitude disso. Bilhões de pessoas perecendo por meio da guerra, da fome, de pandemias devastadoras, peste e até mesmo de ataques de animais selvagens. É a convergência de todas as calamidades, um juízo de proporções catastróficas sobre uma humanidade impenitente. Quando o Cordeiro abre o 5º selo, a cena muda. João não vê mais um cavaleiro, mas sim as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho que deram. Elas estão debaixo do altar, clamando em alta voz: até quando, ó verdadeiro e santo soberano, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Essas são as almas dos mártires, cristãos que permaneceram fiéis a Jesus até a morte, mesmo diante da perseguição. A elas foram dadas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haveriam de ser mortos como eles também foram. Este selo nos mostra a perspectiva celestial. Enquanto a terra está em caos, no céu os justos são honrados e aguardam a justiça final de Deus, que virá no tempo certo. A abertura do 6º selo desencadeia um colapso cósmico e global. João relata que houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de silício e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. O céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. A magnitude deste evento é total. Não é um desastre local, mas um abalo em toda a criação. Diante deste terror, a reação da humanidade é unânime. Os reis da terra, os príncipes, os ricos, os comandantes, os poderosos, e todo escravo e todo livre esconderam-se nas cavernas e nos rochedos das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Neste momento, ninguém mais duvida da existência de Deus ou da sua ira. O medo é tão grande que as pessoas preferem ser esmagadas pelas montanhas a enfrentar o juízo de Deus. Após a terrível visão do 6º selo, há uma pausa. O capítulo 7 é um interlúdio que mostra a misericórdia de Deus em meio ao juízo. Antes que os ventos da destruição sejam liberados, Deus envia um anjo para selar os seus servos na testa. São selados 144.000, 12.000 de cada uma das 12 tribos de Israel. Este selo é uma marca de proteção divina, garantindo que eles sejam preservados através dos juízos que virão. Logo em seguida, João vê uma visão gloriosa, uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas que estavam em pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos com vestes brancas e com palmas nas mãos. Estes são os que vieram da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Eles servem a Deus dia e noite em seu templo e nunca mais terão fome ou sede. O Cordeiro os apacentará e os guiará às fontes das águas da vida. Finalmente, chegamos ao capítulo 8. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Imagine a cena. Depois de todos os trovões, clamores e cataclismos, o céu inteiro fica em absoluto silêncio. Este silêncio é profundo e solene. É a calma antes da tempestade final, a pausa reverente antes da execução da próxima série de juízos de Deus, as 7 trombetas. O silêncio representa o pavor e a expectativa diante da santidade e do poder do juízo divino que está prestes a se intensificar.
Após o silêncio, 7 anjos recebem 7 trombetas, e o fogo do altar, misturado com as orações dos santos, é lançado sobre a terra, causando trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. O 7º selo, portanto, não contém um juízo em si, mas abre o caminho para os juízos ainda mais severos das trombetas. Irmãos, os 7 selos nos mostram uma progressão terrível dos juízos de Deus sobre um mundo que o rejeitou. Falsa paz, guerra, fome, morte, o clamor dos mártires e o colapso da criação. Mas em meio a tudo isso, vemos a soberania de Jesus, o Cordeiro digno, e a proteção de Deus sobre os seus escolhidos. Essa não é uma mensagem para nos causar medo, mas para nos despertar, para que possamos nos firmar na rocha que é Cristo, para que lavemos nossas vestes no seu sangue e estejamos preparados, não para a ira, mas para o encontro glorioso com o nosso Salvador. Que possamos ser como a grande multidão, fiéis em meio à tribulação, aguardando o dia em que Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. Se esta mensagem tocou o seu coração e te fez refletir sobre a importância de estar preparado para a volta de Jesus, não guarde para si. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, deixe o seu gostei e, o mais importante, inscreva-se no nosso canal para continuarmos crescendo juntos no conhecimento da Palavra de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Até o nosso próximo estudo da Palavra.